Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal, e nesse vídeo vamos abordar atividade de estudo 1 da disciplina de máquinas térmicas, pessoal. Matéria essa muito importante, pessoal. Então, eu sugiro de verdade que vocês façam com calma essa matéria, absorvam bem os conteúdos, porque de fato é muito útil na vida prática, beleza? Mas antes de iniciar a nossa atividade, eu quero pedir você que está aí do outro lado, assistindo esse vídeo, para se inscrever nesse canal, deixar seu like, compartilhar com os amigos, deixar aí um comentário. É apenas isso que eu peço, pessoal, porque me ajuda demais, tá bom? Queridos, estou ajudando não somente nessa atividade 1, mas na atividade 2, 3, no mapa dessa matéria, no mapa de usinagem e em todas as atividades, em todos os mapas e todas as matérias do curso de vocês. Então, qualquer dúvida, dificuldade, não perca tempo. Meu número está fixado aqui, na descrição deste vídeo. Será um prazer ajudá-los também. No módulo passado, eu ajudei dezenas e dezenas de alunos do curso de vocês. E agora que saiu a nota, fiquei muito feliz com o retorno desse pessoal, afirmando que literalmente todos foram aprovados. Então, não perca tempo. Pessoal, e um alerta importante: atenção às atividades e ao mapa. Não esqueça que agora tem prova, e a prova vale 40% da nota global. Então, pessoal, é essencial ir bem nas atividades e no mapa para garantir uma aprovação tranquila. Caso contrário, você vai ficar dependente da prova. E isso é muitíssimo arriscado, beleza? Queridos, vamos lá então. Nossa atividade 1, ela fala, pessoal, sobre um tema muito interessante, que é, olha aqui, esse tema maravilhoso, que nada mais é do que torres de resfriamento, pessoal. Elemento mecânico, pessoal, muito importante em qualquer processo industrial. E aí, pessoal, ele diz o seguinte: descreva tecnicamente como é o funcionamento dessa torre, citando o que acontece nos pontos 1, 2, 3, 4, qual a função da água na reposição 5. Beleza, pessoal. Então, aqui a gente tem todo o esquema da torre. Então, cabe a nós avaliarmos, pessoal, o que é uma torre, qual é o seu funcionamento, qual a descrição, o desempenho, a finalidade de cada um desses números, pessoal. Então, agora a gente vai fazer isso juntos. Vem comigo, meus queridos. Separei o material aqui, estruturei para vocês, justamente para ficar mais claro esse monte de conceito que a gente tem que dominar, compreender para responder corretamente a nossa atividade, beleza? Então vamos lá? Bom, meus queridos, então vamos lá, então, iniciar a nossa atividadezinha. Bom, torres de resfriamento, pessoal. Primeira coisa, que eu imagino que vem na cabeça de um aluno é: o que significa isso? Qual é a finalidade de uma torre de resfriamento? Qual a definição? Em que ela consiste? Qual o seu processo de funcionamento? Então, pessoal, são várias as interrogações naturalmente surgem quando a gente escuta, pessoal, esse termo, torre de resfriamento. Bom, afinal de contas, o que são as torres de resfriamento? Nada mais é do que um tipo especial de trocador de calor, sendo bem curto e objetivo. No trocador convencional, os fluidos são separados. Nas torres, ambos os fluidos, que nesse caso é ar e água, estão fisicamente em contato. Aqui tem uma característica que difere essencialmente de um trocador comum de uma torre de resfriamento. Nessa condição, a troca se dá principalmente por evaporação, o que se mostra mais eficiente, meus queridos. De modo geral, o uso das torres, meus amados, de resfriamento, esse uso é adotado para remover calor. No procedimento, ele é utilizado para transferir calor residual do processo industrial à atmosfera. Então, nada mais é do que um mecanismo para extrair, para retirar o calor do nosso processo industrial e despejá-lo
na atmosfera, beleza? Para isso, pessoal, para que haja esse movimento, esse ciclo, a evaporação da água é utilizada para fins de remoção de temperatura por meio do processo de resfriamento. Pessoal, sempre evaporação, vapor d'água é algo muito, muito presente em caldeiras, em ciclos industriais, processos de resfriamento. Por que isso, pessoal? Porque esse é justamente o mecanismo utilizado para retirar calor do ambiente a partir do fenômeno de evaporação d'água. Então é por isso que em tantos processos industriais termodinâmicos a gente observa a presença do vapor d'água. Os usos mais comuns, meus queridos, das torres de resfriamento, também conhecidas como torres de refrigeração, se dão nos processos de resfriamento de água, que é utilizado em refinarias de petróleo, o que mais? Deixa eu lembrar, estações de energia, por exemplo, ou mesmo refrigeração de edifícios. Hoje em dia, inclusive, é possível encontrar torres de resfriamento de diversos tamanhos, desde pequenas estruturas sobrepostas nos telhados a mega, hiper, super estruturas que podem alcançar mais de 200 metros de altura. Além disso, ainda é possível, pessoal, encontrar opções de torre com formato tanto retangular, podendo atingir 80 metros de comprimento e 40 metros de altura. Então, pessoal, aqui é um apanhado geral, né, sobre o que é torre, sua aplicação, beleza. Mas sendo assim, qual é o princípio de funcionamento? Como que se dá? Como que ela funciona, né? Esse tipo de mecanismo mecânico. Ora, pessoal, torres de resfriamento, elas são um tipo de trocador de calor, conforme eu já falei, né? Beleza. E aí tem toda aquela parte que eu salientei anteriormente, que na torre de resfriamento a gente tem ambos líquidos coexistindo, ou seja, eles se misturam, estão permanentemente em contato. Bom, o princípio de funcionamento é bastante simples. Um ventilador no topo provoca um fluxo ascendente de ar que encontra o fluxo descendente da água. É simples assim. Então a gente tem um ventilador lá no topo e aí ele é responsável pela promoção desse movimento, desse deslocamento. Na prática existem outros arranjos e também recursos para maximizar o contato do ar com a água, isso é verdade, como chapas, colmeias e outros. Bom, em muitos casos as torres formam uma espécie de central de resfriamento. Se vocês derem um Google, facilmente vocês vão encontrar isso. Ou seja, os fluidos de vários equipamentos são resfriados por água que passa por trocadores tubulares, e a água aquecida é resfriada por uma ou várias torres de resfriamento. Então a gente tem um processo ciclo interligado, né? Clássico, pessoal. E aqui a gente tem em relação à troca de calor presente na torre. Ora, pessoal, esse tipo de torre ele é capaz de produzir duas parcelas de troca de calor. Lembra que a gente tem dois calores, o calor latente e o calor... Perdão, pessoal. E o calor sensível... Ai, meu perdões, pessoal. Semana dureza. Bom, o que é o calor sensível? Lembra que lá do ensino médio, para eu elevar a temperatura de um copo da água presente em um copo, né, de 10 graus para 90 graus, o calor que eu vou calcular nessa ocasião é o calor sensível. Entretanto, quando a gente tem um processo de transição de estado da matéria, ou seja, mudança de estado da água, daí já não é o sensível, é o calor latente. Lembra disso? Pois é. Sendo assim, nas torres a gente tem a troca desses dois tipos de calor, seja o calor sensível, dado o aumento de temperatura do ar, ou mesmo calor latente, dado a transição, ou seja, evaporação da água. A água estava em estado líquido e depois disso ela passa a estar no estado
gasoso, pessoal. Então tem esses dois tipos de troca, beleza? E aqui, pessoal, para finalizar por fim, algo que interessante que é também solicitado na atividade, a gente pode discorrer aqui juntos, que é verificar, pessoal, o que é cada um desses itens enumerados aqui. Ora, aqui, se a gente analisa bem, no 1, a gente tem a entrada de água aquecida. Qual a finalidade disso, pessoal? Por que isso acontece? Lembra que eu enunciei lá no começo que a finalidade básica de torre de resfriamento é extrair calor do nosso processo industrial e expelir na atmosfera, de forma a resfriar o processo industrial. Pois bem, então, pessoal, a água que entra aqui, ó, no nosso número 1 é uma água aquecida e ela é proveniente dos processos industriais, sempre assim. Por outro lado, se a gente verifica aqui, ó, a gente vai encontrar aqui o número 2. O número 2, a gente tem o retorno d'água. Como assim o retorno d'água? Após o resfriamento da água que entrou aquecida, lembra? Então, o que acontece? A gente vai fazer o resfriamento dela pelo contato com o ar e depois que ela está depois que ela foi esfriada, o que acontece? Ela vai retornar, portanto, ou seja, para o ambiente, ou vai ser descartada em um local específico, beleza? Beleza, pessoal, então, compreendido, né? Ela vai entrar aqui no número 1, água quente, aquecida, oriunda do nosso processo industrial. Ela vai ser resfriada aqui no interior da nossa torre de resfriamento e, por fim, ela vai ser descartada nesse ponto 2. E aí, quando a gente fala que ela vai ser descartada, é porque ela vai sair da nossa torre de resfriamento. E aí ela pode ser de fato descartada no ambiente ou direcionada para um local específico. Posteriormente, a gente tem o nosso ponto 3, tá aqui o nosso ponto 3, que nada mais é do que a entrada de ar atmosférico, pessoal, beleza? Então, o que acontece? Essa entrada de atmosférico é bem importante, porque, pessoal, ele entra por aqui, pela base ou mesmo pela lateral da nossa torre de resfriamento, e aí ele tem um papel muito importante, porque ele vai absorver o calor da água aquecida à medida que ele vai se movendo para cima. Evidentemente que a água aquecida que entra aqui, pessoal, olha lá, ela entra aqui aquecida, e aí tem toda a parte aqui, ó, de vapor d'água, tá vendo? Ela entra aqui e ela é expelida aqui, ó, por esses bocais. Só que aqui a gente tem o nosso ar atmosférico, que obviamente vai estar numa temperatura inferior à água aquecida. E aí, portanto, pessoal, pela lei da termodinâmica, né? Naturalmente esse ar ele vai absorver calor, certo? E a consequência disso é o resfriamento dessa água. Beleza? Bom, depois do 3 a gente tem um ponto 4. O que acontece no ponto 4? Ora, saída de ar atmosférico no estado úmido. O ar agora quente e úmido, devido à absorção de calor, ele agora é expelido para a atmosfera pelo topo da torre de refrigeração. Então aqui não tem muito segredo, né? Lembra, o ar ele entrou aqui, ele estava a temperatura ambiente lá na atmosfera, que certamente é mais fria do que a água quente. Então à medida que ele sobe, ele absorve calor aqui, lembra? Regra do zero da termodinâmica, né? Então ele vai absorver calor aqui, que estava contido na água aquecida, consequentemente essa água vai resfriar e ela vai descer, e esse calor agora ele vai estar úmido e quente, e ele vai sair do nosso ciclo aqui, ó, pelo ponto 4, beleza? Tranquilo? Bom, e para finalizar, a gente tem o 5, né? Que nada mais é do que a água, aqui, ó, a água de reposição. O que é isso, pessoal? Bom, a água de reposição é adicionada para compensar a perda de água por evaporação durante o processo de resfriamento, mantendo o nível adequado no sistema, beleza? Então, de fato, pessoal, essa água de reposição é justamente para a gente assegurar que o nível da água vai estar conforme o adequado. Por que isso? Porque à medida que o ciclo vai acontecendo, a gente tem evaporação e naturalmente
a gente vai perdendo o líquido, né? E é justamente mediante essa perda que se revela a necessidade de efetuar a reposição. Beleza? Pegou a ideia? Ufa, bom pessoal, acho que eu pincelei tudo aqui, tentei ser claro, objetivo para ajudar e também para não ficar algo muito extenso. Se ficou qualquer dúvida, vai ser um prazer enorme ajudá-la. Meu número tá aqui embaixo, ó, na descrição desse vídeo, ok? Conta comigo não somente para essa atividade, para as demais, para os mapas, para todas as matérias, beleza? Vou ajudar sim, pessoal, podem contar comigo como sempre faço, ok? Queridos, vou ficando por aqui então, sendo assim... Fiquem com Deus, meus queridos. Qualquer coisa, só me mandar um contato. Bons estudos, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!